A primeira BlizzCon que eu atendi foi a BlizzCon que foi o anúncio do Overwatch. Fazia 18 anos que a Blizzard não anunciava nada de IP. E assim, eu falo assim, eu sou abençoado, cara, porque assim, fui abençoado porque eu tive a oportunidade de ver naquele mesmo evento o Chris Metzen apresentando o Overwatch e, cara, você sentia a emoção que ele mostrou ali no palco. Se vocês assistirem, pegar aí os vídeos antigos, você vai ver a abertura da BlizzCon e ele mostra o Overwatch e você vê a galera chorando mesmo, porque você fala, meu, isso aqui é incrível, né? Um negócio novo, né? Novo e tudo mais, inovador, e aquela coisa toda. E eu acho que o Overwatch, quando ele é lançado em 2016, ele traz essa coisa nova, só que Sim. eu acho que é aquilo lá, né? E aí é um ponto também que eu acho que é um aprendizado pra todo mundo aí, né? Às vezes, a liderança cega. Não, é porque assim, quando você se põe numa posição de liderança, de falar assim, cara, eu fiz o melhor jogo, ganhei o Game of the Year. Sim. Eu entendo de mercado de game. O resto sei, faz jogo. Eu sei. Ele te cega um pouco. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o Fortnite surge e ele vem com aquela coisa de cross-platform. Cara, isso matou o Overwatch. Matou. O Foram colocou a cross-platform só no 2. Interessante tu colocar essa questão de cross-platform. Eu vou aprofundar um pouco nesse assunto, até para te perguntar algumas coisas sobre a tua visão. Primeiro caso que é a liderança cega. Tu imagino que tenha dito isso porque eles viram isso acontecendo com Fortnite e eles não foram imediatamente, é isso que tu quer dizer. Mas é que existe também essa questão de quando tu é líder, tu também não tem ninguém pra ir atrás. Exato, né? Exato. Essa posição acho que da Blizzard, porque em todo jogo que ela lançou na história, ela não pegou um gênero, ela não fez um gênero novo, ela pegou um gênero que já existia. Sim. E transformou. Então você pega o StarCraft, por exemplo, já existia outros jogos de RTS no mercado, só que eles fizeram algo, sabe, incrível. tipo, absurdo. Então, beleza. World of Warcraft, ele não era o primeiro RPG, mas aí eles fizeram um negócio absurdo. Eu joguei muito, esse foi o meu jogo. World of Warcraft 13 especial, a história é incrível. Aí você tem o próprio Diablo, que era um RPG, um action RPG, que já tinha também outros jogos, e aí a Blizzard lança Diablo e o negócio, né? Então sempre foi essa postura. E até então, a Blizzard, e você vê vários, digamos assim, versões, não vou dizer versões, mas jogos que foram lançados depois, que eles basicamente tentam copiar esse formato dos jogos da Blizzard. Então, por exemplo, o próprio Path of Exile, no começo ele imita muito Guild Wars, você vai vendo que imita muito o jeito que a Blizzard é. E eles fracassam, e a Blizzard continua sendo a Blizzard. Com certeza. Beleza. E eu acho que no Overwatch eles fizeram a mesma coisa. A Blizzard não tinha histórico de fazer um FPS, não tinha essa ideia. Mas quando fizeram, falaram, foi incrível. Fizemos... Aí todo mundo, meu Deus do céu, foi incrível. É nóis. Aí você começa a ver os alternativos, né? Aí começa a surgir, aí surge o Fortnite. Aí todo mundo fica assim, não, ainda tá tranquilo. O estilo de jogo é Battle Royale, aquela coisa. Já começa essa fase do surgimento do Fortnite, você já tinha o PUBG, que tinha sido lançado, que era o Battle Royale. Que era o que tava liderando. Já tava ali começando a incomodar. Aí você fala, bom, beleza. E aí a Riot meio que anunciou que estão trabalhando no Valorant. Que, se você olhar, ele é a mistura do CS com o Overwatch, praticamente. Sim. Então, você vê que as outras empresas começaram a trabalhar. E aí, o que acaba dando problema é o fato da Blizzard ela ter demorado muito para reagir a essas novidades, né? Sim. Ela podia ter trabalhado antes. E aí, por exemplo, quando o Valorant vem como free-to-play, isso aí foi a martelada... Não vou dizer final, mas o prego tá lá. Alguém precisa bater lá, porque o Overwatch 2 não tá... já tá surgindo outros jogos, e aí o Overwatch 2 não tá performando bem. Então, é um fato que eu acho que é triste ver, porque a lore do Overwatch, ela é riquíssima. Sim, sim. Os personagens são muito fortes, você fala assim, cara, você pega a Tracer, por exemplo...
quando a gente lançava os vídeos de introdução de personagem, Sim. cara, tinha galera que chorava, falando, meu, puta, que animal. E eu falava, meu, a Blizzard é boa pra caraca fazer um negócio desse, de contar história. Meu, isso aqui podia virar filme logo, e não virou. Verdade. E aí, nesse meio tempo, ainda teve o filme do Warcraft. Sim. Né? E aí foi um fracasso. Então, assim, a gente começa a ver algumas coisas e fala assim, acho que a gente deveria ter feito melhor. Eu nem lembrava que tinha esse filme. Eu assisti. Eu não lembro. Meu cérebro disse, não, nunca aconteceu. O filme do Warcraft, não lembro de ter visto. Não, mas realmente aconteceu. Eu acho que, assim, igual o próprio filme do Warcraft, a Blizzard, ela se envolveu diretamente no filme, do ponto dela ter tirado um diretor e colocado o outro. O que normalmente dá problema. Não, na verdade, sim. E eu até acho que foi bom eles terem feito essa mudança, porque o outro diretor, ele colocava os orcs, a horda, como mal e a aliança do bem. Isso não faz sentido. E que na história de Warcraft não faz sentido. Você tem gente boa na horda e gente ruim na aliança. Então, claro. assim, ele não é essa coisa meio... como humanos assim, contra os outros. Humanos são bons e orcs são maus. Exato. Né? Então ele não é essa coisa, só duas coisas que acontecem, né? Então tem outras raças, etc e tal. E eu acho que isso foi um ponto que pegou no primeiro diretor, porque ele colocou desse jeito. Aí quando foi o segundo diretor, o problema foram os cortes. Porque e aí a gente nunca vai ver isso, infelizmente. Eles falaram que descartaram totalmente, jogaram 40 minutos fora do filme, que... Se você olhar o filme como um todo e lembrar, ele parece tipo que foi feito cutscenes e juntaram, entendeu? E é isso que foi ruim. Não, eu acho que ali, poxa, tu jogou StarCraft, eu joguei Warcraft bastante, né? Poxa, às vezes parece que assim, só pega o time que tá lá, dá pra trazer, eles já fazem o roteiro, eles já fazem toda a história. Pega aquelas cutscenes que são incríveis e fazem em 3D. Exato. Mas sabe o que acontece? E esse foi também um dos problemas que aconteceu no Warcraft, no Warcraft 3 Reforged. Porque assim, eu lembro que até no material de PR que a gente divulgou pra imprensa, a gente não mencionava que ia fazer as cutscenes, a remasterizar as cutscenes. Certo? E aí a expectativa de todo mundo era que o jogo inteiro foi remasterizado. Show. Okay. Beleza. Então ninguém se preocupou com isso. Sim. Na hora que sai e a galera começou a... Mas as cutscenes não foram remasterizadas? Não foram remasterizadas. Cara, vou falar em inglês porque em português é um shitstorm, né? Com certeza. Um shitstorm, assim, que, putz... E eu até falo, né? Eu acho que uma maldição da Blizzard desses últimos anos aconteceu por não termos divulgado o lançamento do Diablo 4 no ano que nós falamos do Diablo Immortal. Isso aí... esse foi um outro... Isso trouxe, juro, uma nuvem negra... Assim, que tá até hoje lá, velho. Tá até hoje. O pessoal amaldiçoou o Diablo. Chamou, evocou. Cara, vai. Eu tava na BlizzCon no anúncio do Diablo Immortal. Eu juro, a comunidade pegou e boicotou o espaço de Diablo Immortal. Não tinha ninguém que jogasse o jogo. E ficou vazio o espaço. Tava lá, você podia... Porque na BlizzCon você tem assim... O que a galera gosta é que você vai poder jogar em primeira mão. Sim. O jogo. Antes de tudo. Você tá anunciado lá, anunciou, você vai no evento, tá lá o jogo. Você vai jogar e tem 50 mil PCs lá pra você jogar. Sim. Então é legal nesse ponto, né? E essa experiência que eu acho animal. E aí nesse ano que anunciaram, e eu tava na expectativa, eu falei assim, eles vão mostrar alguma coisa de Diablo 4. Eles não tinham, porque assim, na Blizzard, quando chegava em final de agosto, sim, eles falavam assim, nós estamos entrando em Dark Mode. Cara, você não sabia mais nada. Nada, zero. Não tinha informação de nada. Imagino que seja Code Freeze também. Tipo, Code Freeze, só pra constar, é quando todo mundo não pode mais programar e colocar funcionalidade nova no jogo. Então, não pode avisar nada pra ninguém. Então, ninguém sabia de nada, ninguém fala nada. Então, por exemplo, Overwatch, quando foi lançado, ninguém sabia que ia ser lançado. A gente sabia do codinome, né? O codinome Prometheus.
Tipo, até tem um acho que um dos jornalistas aí que cobre muito Blizzard, eu até esqueci o nome dele, ele é um insider, né? Sim. E ele vai fazer um livro, acho que ele vai lançar ou já lançou um livro sobre a história da Blizzard. Chamado Prometheus. E aí ele fala do projeto Prometheus, que era o antigo Titan, né? Que o Titan foi um jogo que era... Esse personagem que você vê do Overwatch, alguns deles estavam no projeto Titan. O Titan foi um projeto, era um RPG que a Blizzard estava desenvolvendo e que levou 7 anos. E aí chegou no 7º ano, os caras falaram assim... Não vai rolar. Não, e aí assim, algumas pessoas que eu conversei lá dentro falaram, testamos o jogo, uma bosta, não sai. Aí, e é engraçado porque assim, as pessoas que testam, e assim, quando eles abrem pra teste, eles abrem pra teste pra todo mundo. Todos os funcionários. Aí você testa e você dá seu parecer. Se a galera falar, esse jogo é uma porcaria, não sai. Sim. Eu vi vários projetos lá, cheguei a jogar e não foi lançado até hoje, porque o jogo não era bom o suficiente pra estar fora. Acredito. Então, foi um... A Blizzard trabalha muito assim, né? E aí você tem 300.000 alfas, 300.000 betas, pra aí quando você lança, o jogo já não tem problema. E eu acho que isso é um problema hoje na indústria de games, porque, por exemplo, Cyberpunk 2077. Eu acho que a CD Projekt Red, se ela tivesse feito vários betas, não tinha saído como saiu. Sim. Mas é interessante essa questão que tu levantaste, porque eu também já vi isso de várias formas. Eu já vi de pegar um jogo e dizer assim, cara, não lança, porque esse jogo aqui só vai flopar. Tipo assim, não tem nada. E daí lança o jogo e o jogo realmente não vende. E já vi situação de ter o jogo pronto e, cara, tá legal, mas coloca na mão do público, o público diz, não. E daí, a gente vai desligar. Eu acho que as empresas têm um medo de que flop antes. Sim. Porque aí você fala assim, eu vou mostrar o jogo. Aí tá tudo cagado, você fala assim, não dá. Aí você review bomb, um monte de coisa que acontece. E a gente sabe que hoje isso impacta muito na indústria, né? Sim. Porque você pode ter um jogo maravilhoso, igual, por exemplo, Assassin's Creed, o Shadow, novo agora. Por causa de tudo que aconteceu, o jogo pode flopar. O jogo pode ser bom, mas pode flopar porque todos os comentários que já foram feitos vai fazer com que o jogo não funcione. Né? Poderia ser um Game of the Year, não vai participar. Exato. Entendeu? E aí você vê o que tá acontecendo agora, e que eu acho ruim pra indústria de uma certa forma, né? É que esse ano, por exemplo, eu sei que 2023 foi um ano muito diferenciado. Sim. Até por conta da pandemia, muitos projetos foram represados. E aí você tem 2023 vem, e aí você vê pela primeira vez um Street Fighter sendo lançado junto com Mortal Kombat, no mesmo ano. Eles sempre foram cadenciados. O ano que lança Street Fighter não lança Mortal Kombat e assim vai. Esse ano teve os dois juntos. Você teve vários jogos, você teve Mario, Zelda no mesmo ano, que também é complicado. Totalmente incomum. Então, assim, vários jogos ficaram de fora, infelizmente, em 2023. E aí pega 2024, a premiação do Game of the Year, você tem um jogo que foi um remaster, né? Um remake, que tá lá. Você tem uma expansão. E que eu acho que isso não faz sentido você botar uma expansão pra ser premiada. Por mais que ela pode ser excelente, maravilhosa. Mas se você parte da premissa que você precisa de um jogo base, que você não pode jogar standalone... Já tá errado. Já tá errado, entendeu? Concordo. Então, eu acho que eu acho que... E aí, eu acho que abriu também uma brecha que mostra que acho que o Ocidente... E aí você fala principalmente dos desenvolvedores americanos, né? Eu acho que eles estão sofrendo um pouco de uma falta de criatividade. E a gente tá vendo isso de uma forma geral na criação de conteúdo. Você vê, por exemplo, filmes, séries. Você vê que a coisa não tá andando direito. E aí você pega, por exemplo, Black Myth Wukong, vem da China. Tipo, um jogo que, pra mim, poderia ser o Game of the Year. É que assim, eu entendo a escolha do Game of the Year ser o Astrobot, porque de todos os jogos que estavam lá... Ali é o que tinha mais jogo. É o que era mais diferente. Eu falei, não, beleza, eu entendo isso. Igual, por exemplo, muita gente fala, Overwatch não merecia ganhar o Game of the Year. Aí eu falei... Não, por quê? Tinha Uncharted naquele ano. Tá. Cara, Uncharted é um jogaço. É um jogaço. Eu tenho um pouco de dificuldade de
como eu venho da área de programação, eu gosto de jogo que é jogo. Se eu gostasse de filme, eu ia ver o que estava sendo premiado no Oscar. Se eu gostasse de livro, eu ia ler o livro. Sim. E isso é uma coisa assim, Astrobot, o que ele tem pra caramba? Gameplay. Legend of Zelda, gameplay, cara, tu consegue montar e tudo mais. Esses jogos, pra mim, são realmente Games of the Year. Porque ele junta todas as áreas de pluga ali, um monte de mecânica que tu aprende fácil, que é tranquilo de jogar e tudo mais. Quando eu venho com um Game of the Year, que tu não entendeu a história. Não é sobre isso? Não é sobre isso. Ganha a melhor história, entende? Mas não melhor jogo. Exatamente. É só isso. Então, eu acho que teve a questão, por exemplo, no ano que o Overwatch ganha, eu acho que ele ganha por uma questão simples dele ser acessível para todos. Porque... E baita gameplay. Deu uma outra dimensão, uma coisa que Quake fazia lá há 20 anos atrás, e eles conseguiram fazer isso de um jeito muito moderno. Sim. Pô, é isso, entende? É que assim, eu joguei o Uncharted, eu falei, puta, esse jogo também merecia. É um jogão, eu jamais vou dizer que não é um jogão. Uncharted, Last of Us, o próprio que tem agora a série também, dos carinha de azul. Fallout. Jogaço, a BioShock, baita história. Mas não é sobre a história. Não, sim, é o jogo. É o jogo. Então, eu acho que nesse ponto, o que fez o Overwatch ganhar em cima do Uncharted foi justamente dele de estar em diversas plataformas e o Uncharted tá no PlayStation 5. Sim, exato. Eu falo muito igual, por exemplo, quando você fez a escolha do melhor do mundo futebol, existe uma receitinha de bolo. Os caras acham assim, não, o cara jogou pra caramba, dribla muito, deve ganhar o bola de ouro. Não é assim. Eu acho que assim, por exemplo, se você analisar os caras que ganharam os últimos, sempre tem assim, ó, por exemplo, o cara que ganha o título da Champions League, o título da Eurocopa e o título da Copa do Mundo, é o cara que vai o cara que é bola, né? O cara que tá ali, né? Então, ele vai ganhar o bola de ouro porque, por exemplo, o Modric foi vice-campeão mundial pela Croácia, beleza, então ele mereceu ganhar. Então, isso é o ponto. E o Cristiano Ronaldo não conseguiu chegar. Então, é isso. Então, acho que tem muito... e eu acho que nos games é a mesma coisa. Na hora que o cara vai... rolou essa história, principalmente dos americanos, mãe que boicotaram Black Myth Wukong, porque vai a indústria chinesa e versus a indústria americana. Mas eu acho que, de todos, realmente, eu acho que o Astrobot... ele tinha uma gameplay diferenciada que deu essa chance pra ele ser o Game of the Year. Claro. Eu acredito muito, né, nessa ideia de game ser o game, o jogo do ano, né? O jogo tem que ativar, né? Exato. O jogo tem que ativar. Eu gosto de jogo que tu senta e joga. E se diverte. Sim. Jogar pra sentar e ficar assistindo me desanima um pouco, assim. Tipo, é um pouco triste. Não que mesmo que o jogo seja incrível, mas jogar é legal, cara. Tipo, e tem jogos, assim, que eu acho que, igual, por exemplo, esse ano teve o Balatro, que era um jogo de carta. Sim. Mas, cara, se você tiver oportunidade, compre e jogue, porque é muito bom o Balatro. Muito bom o Balatro. Você se diverte. Você tá não fazendo nada, você vai lá e joga um Balatro. Exato. Entendeu? Tá offline, jogar Balatro. É um negócio... E é engraçado que eu conheci esse jogo por um influenciador que tava indo com a gente pra Computex. Olha. Aí ele tava jogando no Switch. Eu falei, que jogo... Aí o pessoal tirando sarro dele. Falou, pô, você joga esse jogo aí de carta, que isso? Não, isso aqui, meu, é um roguelike de carta. Eu falei, roguelike de carta? Eu falei, deixa eu ver. Aí comecei a jogar. Falei, pô, esse jogo é legal. Aí eu falei, vou esperar sair Eu não vou comprar no Switch, vou esperar sair pra Android. Certeza que vai ser pra Android, porque isso aí vai fazer explodir. Meu, quando saiu pra Android, comprei. Falei, beleza. Eu fiquei... pra mim é um dos jogos do celular que eu jogo mais, é Balatro. Esse foi só um pedaço do episódio. Clica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.